Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou continuar no assunto sauna. Depois do episódio da semana passada, eu recebi várias perguntas sobre o uso, sobre quem não deveria fazer, se existe um horário melhor, se afeta a fertilidade, se infravermelha emite raios danosos, sobre sauna e grávida, sauna e crianças. Então, esse episódio é praticamente tirando dúvidas para que você possa ter a melhor experiência possível. De um modo geral, se você está lidando com alguma doença ou tomando medicamentos controlados, a recomendação é que você consulte o seu médico antes de fazer uso de sauna. Eu gosto sempre de lembrar que eu não sou médica e eu falo isso não somente para me proteger, mas para proteger você. Mas eu também sei que muitas vezes os próprios médicos não saberão te dizer se a sauna, ou se aquela dieta, ou esse exercício, ou outras recomendações são ou não contraindicadas. E aí, o que é que você faz? Cautela é sempre uma boa opção, mas às vezes excesso de cautela cria medos infundados sobre várias coisas. Então, a minha sugestão seria usar a sua intuição e um pouquinho de experimentação, tentativa e erro. Começar devagar e ver como é que você se sente. Lembrando que os efeitos fisiológicos da sauna mimicam exercícios de intensidade moderada, ou seja, irá aumentar a frequência cardíaca, o volume plasmático e a pressão arterial transitoriamente. A literatura sugere que isso é um estresse benéfico que irá trazer benefícios para o seu corpo. Então, de acordo com a literatura, quem realmente deveria ter cuidados com o uso de sauna? Mulheres grávidas. Alguns defeitos congênitos do sistema nervoso central, como anencefalia e espinha bífida, estão associados à exposição ao calor extremo durante a gravidez. Lembrando que associação não é necessariamente causalidade. E, na Finlândia, onde a maioria das mulheres usa sauna pelo menos uma vez na semana durante a gravidez, a incidência de anencefalia é a mais baixa do mundo. Da mesma forma, estudos observacionais realizados tanto na Finlândia como nos Estados Unidos não mostraram nenhuma ligação entre o uso da sauna e uma maior incidência de malformações cardiovasculares, a forma mais comum de defeitos congênitos. No entanto, mulheres grávidas com toxemia apresentam resistência aumentada ao fluxo sanguíneo na artéria uterina, o que poderia comprometer a saúde fetal e, como tal, deveriam evitar o uso de sauna durante a gravidez. Sobre gravidez em geral e as contraindicações. É antiético e por isso a gente não tem muitos estudos feitos com grávida, porque você não quer correr nenhum risco. Então, muitas das vezes, as contraindicações são porque a gente não sabe os efeitos. Alguns estudos sugerem que o uso da sauna durante a gravidez poderia trazer alguns riscos à saúde do feto em desenvolvimento, mas não há consenso sobre o uso e cada caso deve ser considerado individualmente. Crianças. As crianças têm mecanismos termorreguladores menos eficientes do que os adultos, devido à diferença na sua anatomia e fisiologia. Em particular, eles normalmente apresentam taxas de suor mais baixa que os adultos, o que pode comprometer a capacidade delas de dissipar o calor corporal por meio da evaporação. Então, crianças que já têm distúrbio de nó sinoatrial podem correr maior risco de desmaio durante a fase de relaxamento após o uso de sauna, devido à queda repentina da pressão arterial que poderia ocorrer depois do uso da sauna. No entanto,
o uso de sauna parece ser seguro para crianças saudáveis com mais de 2 anos de idade, sob supervisão de um adulto. Eu, com os meus filhos, normalmente coloco eles um pouquinho e no minuto que eles começam a ficar irrequietos e querem sair, deixa eles saírem. Então você não vai estimular, mas eu não acho que se uma criança entrar rapidinho e sair, uma criança saudável, isso é, que vai ter grandes consequências. Mas, de novo, só você sabe o que é que a sua criança precisa. Outro grupo que deve ter cuidado são pessoas que já estão doentes ou tomando certos medicamentos. Se você está com alguma doença aguda e está com febre ou doenças inflamatórias da pele, o uso de sauna deve ser evitado. Vários estudos demonstraram que pessoas com certos tipos de doenças cardiovasculares podem sim experimentar melhoria nos sintomas e no estado da doença com o uso da sauna. No entanto, qualquer pessoa com doença cardiovascular diagnosticada deve consultar o seu médico antes de começar a fazer o uso frequente. Outros cuidados que se deve ter é começar devagar. Apesar dos benefícios maiores sejam acima daqueles 19 minutos, você precisa se ambientar e se tornar tolerante ao calor devagar. Eu realmente acho que se essa é uma prática que você vai começa realmente, faz 5 minutos, depois você faz 7 minutos. Dia sim, dia não, como qualquer coisa, como se você fosse começar uma atividade física. Começa devagar. Se sente, vai criando essa tolerância, aí você vai ver que rapidinho 30 minutos passam num piscar de olhos. Além disso, a hidratação adequada e o equilíbrio eletrolítico são essenciais para manter o equilíbrio de fluidos do corpo e promover a contratilidade muscular normal e também a função nervosa. Eu já falei isso umas 2 vezes no episódio passado. Uma pessoa perde, em média, aproximadamente meio quilo de líquido na forma de suor durante uma única sessão de sauna. As taxas de suor variam entre os indivíduos e até mesmo entre sessões. Entretanto, algumas pessoas podem perder consideravelmente mais do que esse meio quilo, dependendo do que ela fez antes e de outras variáveis. E quando a gente sua, junto com as perdas de fluido, vão perdas de eletrólitos, principalmente sódio, cloreto, potássio, magnésio e cálcio. Eu, normalmente, já gosto de entrar na sauna hidratada, para garantir que o meu suor não vai me desidratar nem diminuir muito o equilíbrio dos meus minerais. Então, antes de entrar, eu já tomo uma garrafa de uns 400 ml de água com eletrólito adicionado, antes de fazer a sauna. E aí, dentro da sauna, eu já levo uma garrafa de água grande, às vezes eu levo 1 litro mesmo, e fico bebendo devagar. A literatura sugere a ingestão de 400 ml para cada 10 minutos passados na sauna. Então, uma continha rápida, 1 litro de água em média para sessões de 23 minutos, por exemplo. Câimbras musculares e esqueléticas e fadiga estão associadas à desidratação e déficit de eletrólitos. Quem me conhece sabe da minha história de amor com suplementação de eletrólitos, principalmente para quem sua muito e para quem faz bastante sauna, o que é o meu caso. E por isso, muitas vezes, beber água sozinha não é suficiente para hidratação e às vezes pode até piorar, dependendo do caso, mas eu explico melhor isso no episódio que eu for falar sobre hidratações. Eu sei que pode soar óbvio, mas o consumo de álcool antes ou durante o uso da sauna não é uma boa ideia e pode causar desidratação grave, hipotensão, arritmia e possivelmente até acidente vascular cerebral embólico e, portanto, deve ser evitado. E sauna afeta a fertilidade? Para os homens que estão tentando conceber, a exposição repetida e deliberada ao calor pode reduzir a contagem de espermatozoides. Nesse estudo, foi tanto o uso de sauna quanto de banheiras, de hot tub, de água quente, tá? Então, as contagens se recuperaram após a interrupção do uso da sauna ou do banho quente. Em alguns casos, levou de 45 a 60 dias. Então, para quem está fazendo tratamento de fertilização, gastando os tubos com isso, eu acho que uma pausa na sauna seja recomendado nessa fase. Eu não achei nenhuma contraindicação na fertilidade para as mulheres.
Eu li também um outro estudo que a recomendação para homens que desejam evitar reduções na contagem de espermatozoide devido ao calor poderiam optar por aplicar uma compressa fria durante a sauna. Isso, obviamente, não é possível numa banheira de água quente, por razões óbvias, mas fica a dica. Mas, de novo, eu acho que se você está fazendo um esforço para manter a contagem de espermatozoide, aí não vale a pena ficar brincando com gelo no saco, na sauna. Eu acho que já começa a ficar demais um pouquinho, dá um tempo, faz o seu tratamento e depois volta para sua sauna. Pergunta frequente: qual o melhor horário? Aqui depende um pouco do benefício esperado e também da sua rotina. Se a sua questão maior for sono, usar a sauna no final do dia pode ajudar a dormir melhor pelo efeito rebote de refrescar o centro do corpo, porque pode te ajudar a sincronizar a temperatura do corpo de volta ao seu ritmo circadiano. A sauna aquece o corpo. Aí, como consequência, o corpo faz um esforço extra para resfriá-lo. Quem escutou os meus episódios sobre sono e ciclo circadiano já sabe que para entrar em sono profundo mais facilmente, a gente precisa desse resfriamento da temperatura central do corpo à noite. Então, a sauna no final do dia pode ajudar. Além disso, a sauna estimula o relaxamento muscular, que normalmente desencadeia uma resposta indutora do sono também. Mas certifique-se de reservar pelo menos 30 minutos depois que sair da sauna, antes de ir para a cama, porque ela pode causar um estado de excitação temporário. Quando usado para dormir, eu não recomendo o contraste com água fria depois, para não ativar os hormônios do estresse e aí te acordar. Então, à noite, se você está objetivando uma melhor noite de sono, sauna, banho morno e cama. Lembra que todos temos reações diferentes. Eu estou me usando de exemplo. Em geral, eu faço sauna até no máximo umas 8 da noite e aí eu durmo super bem. Mas se eu exagero no tempo, tipo, se eu fico muito tempo na sauna à noite e faço logo antes de dormir, às vezes eu sinto que dá uma atrapalhada assim no meu sono. Mas eu também estudo a teoria que o melhor horário é aquele que funciona, que você vai conseguir ter regularidade. Então, de novo, me pegando como exemplo, na maioria dos dias eu faço sauna de manhã, depois que eu treino. É a hora que eu tenho mais facilidade, eu já estou na academia e já criei uma rotina ao redor disso, né? Eu malho, eu faço sauna, eu tomo banho, estou pronta para ir trabalhar. E se o objetivo for evitar lesões e maximizar os ganhos na musculatura, esse seria o horário ideal para isso. Mas quando eu viajo e a minha rotina fica meio bagunçada, às vezes eu faço menos exercício do que o normal, aí eu uso sauna por mais tempo e normalmente mais no final do dia também. Então, minha opinião pessoal, feito é melhor que perfeito. Faça quando couber na sua rotina e quando você conseguir estabelecer uma regularidade, isso vai ser melhor. E quem tem hipertensão? Apesar de terem sido demonstrados imensos benefícios, se você estiver lidando com problemas de pressão arterial, deve abordar as saunas com cautela e com a aprovação do seu médico. Começa devagar. Se a pressão estiver descontrolada, em certas situações, talvez evitar completamente pode ser recomendado. E, na maioria dos casos de hipertensão, é sugerido evitar a combinação do contraste da sauna direto numa banheira de água gelada, por exemplo. E, por outro lado, as pessoas com pressão arterial baixa são aconselhadas a proceder com cautela também. Tirei isso da literatura e eu não sei se é excesso de zelo. Eu sugiro experimentação, porque eu acho que a sauna pode ajudar a regular isso também, quando aliada com outras intervenções. E algumas perguntas sobre a sauna infravermelha. Será que ela é tão benéfica quanto a sauna tradicional? Será que ela tem problemas? Enfim, as pesquisas sobre o uso da sauna infravermelha ainda são limitadas porque ela é relativamente nova em relação à outra. Mas as evidências que temos sugerem que o uso da sauna infravermelha melhora os sintomas associados à insuficiência cardíaca, a dificuldades no sistema cardiovascular e que também ajuda bastante a melhorar o metabolismo de glicose. Mas as saunas infravermelhas, elas não ficam tão quentes quanto as saunas secas tradicionais. Mas algumas evidências sugerem que sim, são benéficas mesmo com a temperatura mais baixa, só que você teria que ajustar a duração.
Como eu já mencionei, eu tenho uma infravermelha, só que eu preciso de uns 45 minutos para conseguir realmente suar dentro dela, enquanto numa sauna seca eu já começo a sentir isso em menos de 10 minutos, eu já sinto a minha frequência cardíaca aumentar quase que imediatamente e a produção de suor é bem grande, muito maior do que a produzida dentro da sauna infravermelha. A gente não tem muitos dados sobre a sauna a vapor, mas os estudos existentes sugerem que elas são inferiores aos da sauna seca. E a gente deve se preocupar com a radiação da sauna infravermelha? Como é que funciona a sauna infravermelha? Elas usam lâmpadas incandescentes para produzir radiação térmica de comprimento de ondas variados. A radiação térmica, que é diferente ou em oposição à radiação de partículas, que é o que acontece na sauna seca, como se fosse a transferência de energia na forma de ondas eletromagnéticas. E normalmente são isso luz infravermelha ou invisível. Quando elas são usadas de acordo com as orientações do fabricante, as saunas infravermelhas são seguras para a maioria das pessoas. Algumas pessoas super sensíveis ao que a gente chama de EMF, de EMF, que é Electromagnetic Field, então o campo eletromagnético, podem ter mais sensibilidade a isso. Por isso é que é importante, se você for fazer o uso da sauna infravermelha, comprar de um revendedor que possa te dar certas garantias. E será que eu posso usar a sauna ao invés de fazer exercício? Nossa, eu recebi essa pergunta pra caramba. Apesar do uso da sauna ter muitas adaptações e efeitos fisiológicos semelhantes aos que acontecem durante um exercício aeróbico, como aumento da frequência cardíaca, do volume plasmático, aumento do volume sistólico, gera elevação da temperatura corporal, geração de suor, blá blá blá, o exercício ainda seria mais importante porque ele trabalha ossos, musculatura, sistema nervoso, equilíbrio, entre outras coisas. Então, a menos que você não esteja podendo se exercitar, eu ainda considero exercício mais importante do que fazer sauna. Então, eu não acho que você deveria usar a sauna no lugar do seu exercício, se você tem a capacidade de se exercitar. Mas a sauna pode potencializar o seu exercício, assim como prevenir lesões em tendões e músculos. E relembrando, os parâmetros considerados ideais para os benefícios gerais para a saúde cardiorrespiratória e metabólica, oriundos desses estudos finlandeses, seria que a duração mínima deveria ser acima de 19 minutos, numa temperatura de 79 graus Celsius, numa umidade de 10 a 20%, e que os efeitos mais robustos foram observados com a frequência de 4 a 7 vezes na semana, mas que efeitos positivos também foram observados com 2 a 3 dias na semana. Isso foi tudo que eu recebi de perguntas até agora. Se tiver mais, coloca lá ou no YouTube ou no Instagram. Até semana que vem.